Em um cenáculo escuro e angustiante, os discípulos se reúnem inquietos. O ar é denso e o medo do que está por vir os envolve. Eles se questionam sobre o futuro sem Jesus. Olhares de desespero trocam-se, enquanto a incerteza sobre o amanhã os sufoca. Jesus entra, trazendo um ar de esperança. Com firmeza, promete a vinda do Consolador, o Espírito Santo, para guiá-los. Naquele momento, a promessa de Jesus acende a fé deles. Mesmo na dor, a certeza de uma nova esperança começa a florescer. Os discípulos escutam atentamente as palavras de Jesus, seus rostos iluminados pela luz do lampião. Não temais, diz ele, a voz firme. A sala ecoa com murmúrios de ansiedade, mas Jesus prossegue: o Consolador, o Espírito Santo, virá para vocês e os guiará na verdade. Os discípulos trocam olhares, a esperança lentamente substituindo o medo. Eles se lembram de seus momentos ao lado do Mestre. Jesus, percebendo a transformação, ressaltou: vocês não estão sozinhos. Meu Espírito habitará em cada um de vocês. Os discípulos se levantam, um sentimento renovado de propósito os une. Eles decidem que a missão deve continuar. Partam e propaguem a boa nova, instrui Jesus antes de seu olhar dirigir-se para o céu, como se buscasse a paz. Com fé renovada, os discípulos partem, prontos para enfrentar os desafios, levando consigo a certeza da presença do Espírito. Os discípulos caminhando por estradas poeirentas, seus olhos atentos e corações carregados de perguntas. Eles lembram dos ensinamentos de Jesus. Enquanto andam, Pedro quebra o silêncio: como será ter o Espírito Santo entre nós? A incerteza paira no ar. Tiago, pensativo, responde: lembro-me das promessas de Jesus. Ele disse que o Consolador nos ensinará todas as coisas. Os discípulos olham nos olhos uns dos outros, buscando conforto nas lembranças das palavras de Jesus. André, curioso, pergunta: mas como saberemos que é ele nos guiando? O eco da dúvida ressoa entre eles. João, sempre esperançoso, afirma: creio que sentiremos a sua presença, como quando estávamos com nosso Mestre. O grupo para em uma pequena colina, contemplando as cidades distantes. A ansiedade dá lugar a uma nova força. Bartolomeu reflete: as obras que ele fez não foram apenas por nós, mas também para os que viram. Tomé, com um olhar sério, diz: precisamos crer sem ver. O Espírito nos dará essa certeza. A tensão aumenta. O silêncio toma conta do grupo, enquanto a ideia do Consolador se transforma em esperança coletiva. Eles se lembram das promessas de Jesus. A transformação em suas vidas estava prestes a começar com a chegada do Espírito. Mateus, com uma voz tranquila, reafirma: com o Espírito Santo seremos testemunhas. Ele nos lembrará de tudo. Um novo sentido de missão toma conta deles. Eles se preparam para o que está por vir, firmes em sua fé. A união e a fé os fortalecem, lembrando que juntos podem enfrentar qualquer desafio que esteja por vir. Após a despedida de Jesus, os discípulos se reúnem em uma sala, angustiados e com o coração pesado, sem saber o que fazer. Pedro se ergue, lembrando as promessas feitas por Jesus, e começa a falar sobre a vinda do Espírito Santo e sua importância. Os discípulos começam a se acalmar ao ouvirem as palavras de Pedro, suas memórias de Jesus começando a acender uma chama de esperança. João levanta-se e com firmeza reafirma que o Espírito Santo será um conselheiro, lembrando a todos das promessas feitas por Jesus. Entre súplicas e esperanças, eles se reúnem em oração, pedindo pela presença do Espírito Santo um afago para suas almas atordoadas. A sala escura começa a iluminar-se com uma luz suave, simbolizando que algo divino está prestes a acontecer. O Espírito vem em seu auxílio. Com a fé renovada, os discípulos sentem a presença do Espírito Santo, prontos para enfrentar os desafios futuros com coragem. A sala estava silenciosa e os discípulos uniam suas vozes em oração quando, de repente, um som como de vento forte encheu o ambiente. Línguas de fogo dançavam sobre cada um deles e todos começaram a falar em outras línguas, testemunhando a obra do Espírito Santo.
A cidade de Jerusalém se agitou e uma multidão se reuniu espantada ao ouvir os discípulos proclamando as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Pedro, levantando-se, anunciou que o Espírito Santo estava cumprindo a promessa, convidando todos à salvação através de Jesus Cristo.